Pessoal, mais uma vez, vamos para a nossa aula do dia 15. A gente vai falar começar a falar um pouquinho hoje sobre o solo. Está aí na página 52 e 59 a 59 do livro de vocês. Então vamos lá. A importância do solo, gente. Por que o solo é importante? Primeiro, o que é solo? Solo é a parte mais superficial da crosta terrestre, como a gente viu na última aula, onde a gente pisa, onde a gente vive, onde a gente constrói as nossas casas e onde a gente também cultiva os nossos alimentos e tem também a natureza fazendo uso de toda essa área. Temos as florestas, os bosques, e vários seres vivos se utilizando além da gente desse espaço. Então, por que ele é importante? Ele é uma base fundamental para a sustentação da vida no planeta. Os animais e os vegetais terrestres usam o solo como meio de locomoção, de sobrevivência, de retirada de alimento, de abrigo também. As plantas, elas têm uma relação muito próxima ao solo, porque além de se fixar no solo, elas retiram do solo água e outros nutrientes que ajudam as plantas a fazer a fotossíntese, que é onde ela produz o seu alimento. Então é muito importante para as plantas que os solos sejam férteis, tenham os nutrientes que elas precisam para poder crescer. E se as plantas crescem, elas acabam servindo também de alimento para os animais, E com isso a gente tem a movimentação da cadeia alimentar. Então, o solo fornece nutrientes para as plantas que acabam também se fortalecendo e servindo de alimento para os animais e dando sequência à cadeia alimentar. Alguns animais, como as minhocas, que eu botei aqui o exemplo para vocês, elas são importantes porque elas mantêm o solo adubado com as fezes. As minhocas se alimentam de matéria orgânica presente nas camadas mais superficiais do solo e com suas fezes, que são ricas em nutrientes, elas acabam adubando o solo. Então elas ajudam a dispersar esses nutrientes pelo solo. E além disso, uma função muito importante delas é cavar os buracos. Tanto elas como as formigas, por exemplo, quando elas cavam túneis, esses túneis ajudam a água a entrar pelo solo e também o ar, que são dois componentes importantes aí para as raízes das plantas. Então aí é muito importante que esses animais que vivem no interior do solo, que eles possam fazer essas funções para poder ajudar a saúde do solo e, consequentemente, a saúde de outros seres vivos também. A formação do solo. Então, como é que apareceu o solo? Como é que ele se forma? Qual é a dinâmica que existe aí ao longo do tempo? Então, eu coloquei para vocês um esqueminha que vai mostrar aí como acontece esse processo, que é um processo lento. Ele pode demorar séculos, como ele pode demorar também, às vezes, milhões de anos para acontecer. Tudo começa com uma pedra que vai se desgastando até virar o solo. Então esse processo ele não é rápido. Você não vai ter uma pedra perto aí da sua casa hoje e amanhã você já vai ter solo ali por cima. Não vai acontecer isso. Nem daqui a 2 semanas, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Esse processo ele é muito devagar, muito longo. E por isso também a gente deve cuidar do solo, da sua saúde, porque ele vai se formar num processo muito lento. Para a gente recuperar um solo que foi degradado, também não é uma tarefa muito simples. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem uma rocha, que ela vai sofrer ao longo do tempo, desse tempo todo, degradação. Degradação como, professor? Degradação através da ação da chuva, a água vai batendo ali, vai se acumulando, vai infiltrando, vai ajudando a quebrar aquela rocha. Ou vento, que vai continuamente também batendo nas rochas, arrancando pedacinho por pedacinho, fragmento por fragmento,
variação de temperatura, né? Um dia fica quente, na noite esfria, e isso ajuda a rachar, a quebrar um pouquinho essas rochas. E também até mesmo a ação de seres vivos que podem passar por aqui e ajudar a ir quebrando devagarzinho essas rochas, tá? Então ela vai se degradando e vai soltando fragmentos. Depois de muito tempo, essa parte superior da rocha aqui, ela já está bem pulverizada, você vai ter pequenas partículas, tá? Pequenos fragmentos de rocha, muito próximas aqui, parecidas com o solo. Quando ela está assim bem degradada, com partículas pequenas, você começa a poder ter aqui tanto micro-organismos que começam a viver aqui e ajudam com seus processos a degradar mais essa rocha e fortalecer de nutrientes o solo, e também de plantas, pequeno porte, né? Então essas plantas elas vão começando a nascer aqui e elas mesmas também ajudam a transformar esse solo. As raízes quebram mais ainda o solo, elas vão crescendo e morrendo, e a matéria orgânica em decomposição começa também a enriquecer mais ainda esse solo de nutrientes, tá? Então a gente vai começar a ter aqui matéria-prima para o crescimento de mais espécies de plantas. Então, no momento 3 aqui, a gente vai ter a formação dos primeiros horizontes, que a gente vai discutir melhor daqui a pouquinho. Então, a gente tem mais plantas, né? A gente tem a formação de uma camada ainda mais rica de matéria orgânica aqui por cima. Você vai ter plantas maiores crescendo ali, começa a ter animais que vão para essa área também, e que vão morrendo, vão nascendo, vão tornando esse solo ainda mais rico de matéria orgânica, até a gente ter aqui uma degradação maior dessa rocha, formando mais horizontes aqui de partículas de solo que permitem também que espécies ainda maiores de plantas se instalem ali, mais animais se instalem ali, e aí a gente vai ter um solo mais próximo daquilo que a gente conhece, tá? Então é um processo gradual, né, de degradação dessa rocha, de enriquecimento desse solo com matéria orgânica, que permite que esse solo seja fértil e adquira a estrutura aqui de um solo já completamente formado. Então, como é que vai ser essa estrutura do solo, né, depois dessa degradação? Esse conjunto de estruturas aqui, que tem aqui rocha-mãe, C, B, A e 0, é o que a gente chama de perfil do solo, tá? Então tudo isso aqui é como se a gente pegasse um pedaço do solo, cortasse ele, né? E a gente conseguisse ver ele de lado, assim, desde a camada mais baixa até a camada mais superficial. Então isso aqui é um perfil do solo, tá? Esse perfil ele vai ser composto por algumas camadas. E eu queria mostrar para vocês, diferente como está escrito aqui, eu queria que a gente começasse a analisar ele de baixo para cima, tá, gente? Para a gente poder entender a dinâmica da formação do solo que a gente viu ali no último slide. Então, começa a camada mais inferior do solo, é o que a gente chama de rocha-mãe ou rocha matriz. No livro de vocês, está escrito lá rocha matriz, também está certo, tá? Essa rocha é a rocha inicial presente na crosta terrestre, tá? Então é a rocha que deu origem a todas essas partículas de solo aqui, ó, até o horizonte zero, aqui, até aqui em cima. Tudo que tem de solo, terra mesmo, fragmentinhos de rochas, veio dessa rocha aqui de baixo. E como eu falei para vocês antes, um processo que demora às vezes milhões de anos para acontecer, tá? Então essa rocha aqui é a parte mais interna do solo, né? Quando a gente constrói uma casa, um prédio, o alicerce, a fundação da casa, geralmente ela chega aqui, ó. Ela vai encostar nessa rocha aqui embaixo para poder dar sustentação à casa ou prédio aqui em cima, né? Se a gente construir ele só aqui em cima, onde o terreno é mais fofo, né? Pode acontecer alguma coisa da casa cair, né? Então a fundação ela chega até aqui embaixo nessa pedra, tá? Então essa é a rocha-mãe. Acima dela a gente vai ter uma camada chamada horizonte C, né? Que é formado por fragmentos maiores de rocha, né? Os pedaços maiores que continuam se soltando, se degradando dessa rocha pela ação aqui de substâncias químicas, né? De variação de temperatura, da infiltração de água que pode ocorrer aqui embaixo, vai soltando essas pedras e forma esse horizonte C,
que ele não vai ter matéria orgânica, raramente matéria orgânica vai chegar aqui e vai ser composto majoritariamente de rochas degradadas, tá? De fragmentos de rochas degradadas. No horizonte B, a gente vai ter rochas bem mais degradadas, as partículas de rochas elas ficam bem menores, tá? A gente vai ter pouca matéria orgânica aqui, bem pouca, tá? A gente vê até que a raiz da plantinha chegando até aqui, mas muito pouca matéria orgânica nesse pedaço. E é um solo que geralmente ele é mais argiloso. Como assim? Ele é mais barrento, né? Vai ter mais argila, né? Que a gente usa argila para fazer peças de decoração, vasos, vasilhas, enfim. A argila ela tem uma característica de ser pouco permeável. O que é permeável? Ela é pouco permeável, né? O que é uma coisa pouco permeável? Ela retém água, ela não deixa a água passar facilmente aqui para baixo, né? Isso é importante porque mantém a maior parte da água nos horizontes superiores, ó, aonde a planta vai usar essa água, as plantas e os outros seres vivos vão usar essa água para sobreviver, tá? Então ela é uma camada que ajuda a reter a maior parte de água na parte superior do solo, tá? Reter a água aqui em cima, o solo fica mais úmido ali em cima e ajuda a sustentar a vida dos seres vivos. Acima dessa camada do horizonte B, a gente vai ter o horizonte A, que é formado aqui por rochas muito pequenas, né, fragmentos ainda menores de rocha, mais degradados ainda, e muita matéria orgânica e decomposição, resultado aí da morte de várias plantas e restos de animais que vão se misturar com esses fragmentos de rocha aqui e tornar esse solo rico em matéria orgânica, que é muito importante também para os seres vivos que vivem aqui, para as raízes das plantas também, tá? E aqui em cima, né, no horizonte zero, a gente vai ter ele basicamente formado por fragmentos, poucos fragmentos de rochas, mas uma quantidade muito grande de plantas mortas e resíduos de animais aqui em cima, né? Existe uma camada que fica sobre esse horizonte zero aqui, junto com ele, que a gente chama de folhiço, né? Que é aquela camada cheia de folhas que a gente vê às vezes na mata, né? A gente olha para o chão, a gente não vê a terra ali diretamente, a gente vê várias folhas ali. Esse é o horizonte zero. Num campo, numa agricultura, a gente não vê esse horizonte zero muito definido, mas como eu falei, quando a gente vai para a mata, quem já foi na Floresta da Tijuca, por exemplo, se vocês forem perto da casa de vocês, tiver alguma região ainda de mato fechado, um bosquezinho, a gente vai observar que aquela região ali, aqui o solo ele é muito cheio de plantas, e aí forma de folhas mortas, né, de restos de seres vivos ali. A gente chama isso de horizonte zero, tá? Ele tem muita matéria orgânica, é importante também para recompor de nutrientes o horizonte A, que vem embaixo dele, né, através da decomposição dessa matéria orgânica, e inclusive muitos seres vivos vivem nesse horizonte zero. Então também é uma faixa ali da floresta, da mata, que é muito importante porque ela se torna até um verdadeiro ecossistema ali, só composto pelo horizonte zero, onde a gente tem espécies que são especializadas em viver ali, tá bom? Então esses são os horizontes e esse conjunto de horizontes é o perfil do solo. E aí, gente, depois que a gente viu um pouquinho da estrutura do solo, né, de como ele se forma e de como ele é organizado, a gente vai falar rapidinho sobre o uso do solo, né? O solo, ele já é muito importante para a natureza como um todo, né? Mas para a nossa sociedade, a gente tem algumas atividades, aproveitamentos do solo que são importantes para a nossa vida cotidiana, para a economia, né? De uma maneira geral, até para nos sustentar, fornecer alimento para a gente. Então, o primeiro que a gente vai ver, o primeiro conjunto de processos é a agricultura, né? Acho que a maioria de vocês deve saber, se ouvir falar dessa atividade, o que é a agricultura, né? A agricultura, ela é um conjunto de práticas que está relacionado ao plantio, ao cultivo, o manejo, né? E do solo e o cultivo de espécies vegetais. Então, quando a gente vai plantar alface, feijão, batata, enfim, vários gêneros de plantas agrícolas, né, que a gente precisa para alimentação, conjunto de processos ligados
ao cultivo dessas plantas e de outras, a soja, milho, enfim, do que a gente precisa para a nossa saúde, para a atividade econômica, a gente chama tudo isso de agricultura, tá? E a agricultura ela precisa de um solo fértil, ou seja, de um solo que tenha quantidade de água, de nutrientes para cada uma dessas plantas que vão ser plantadas ali, né? Então, assim, dependendo da região, dependendo do tratamento do solo, a gente vai poder plantar uma ou outra espécie de planta. Algumas plantas são mais exigentes, precisam de um solo muito fértil, com determinadas características. Outras plantas precisam de solos com outras características, de nutrientes, né? Enfim, vai depender do que você quer plantar e com isso, né, você precisa de ter profissionais, agrônomos, né, que vão estudar o solo ali e as melhores técnicas para beneficiar, enriquecer e cuidar desse solo. Tá? Um grande desafio, falando em tecnologia para a agricultura, é o uso de tecnologias que diminuam o impacto no meio ambiente. A agricultura, a atividade agrícola, ela é uma atividade que, apesar de cuidar ali do solo, aparentemente, quando a gente olha assim, a gente pensa assim, é um cuidado direto com a natureza. A agricultura ela pode ser uma atividade muito danosa ao meio ambiente, né? Para você cultivar grandes extensões de terra, você precisa de muita água, então você gasta muita água, né? E às vezes, se o solo ele não for cuidado direito, você pode exaurir o solo e não conseguir mais plantar ali, ter que ir para uma outra área, e com isso você aumenta ainda mais o desmatamento, né? Você vai ter que tirar áreas verdes, né, originais para plantar. Isso a gente não pode admitir, né? Então, um desafio para a agricultura é cada vez mais investir em tecnologia para usar cada vez espaços menores para cultivar, ter uma produção alta em espaços menores para poder produzir os alimentos que a gente precisa e ajudar a preservar o meio ambiente e também de usar pouca água, né, de usar uma quantidade menor de água, de não contaminar o solo com o uso de agrotóxicos, por exemplo, né, que quando são usados de maneira errada, de maneira maior do que realmente se necessita, você acaba que esses agrotóxicos eles podem infiltrar no solo, contaminar reservatórios subterrâneos de água ali, e aí, né, contaminar pessoas, plantas e animais que vivam ali naquela região ou próximo dela. Tá? Então, um desafio para a agropecuária. Uma tecnologia que fala no livro de vocês, que ajuda um pouco nesse processo hoje, é o uso de drones, né? Porque com drone, pela visão aérea, você consegue fazer um manejo melhor do solo, identificar onde tem pragas, onde tem focos de incêndio, onde tem nascentes de rios que devem ser preservadas, né? Controlar melhor a área ali para que você não evite também de fazer o desmatamento. Então, o uso de drones é muito importante, é uma das tecnologias que têm sido utilizadas, mas é necessário que se invista cada vez mais em tecnologias para ajudar a gente a produzir os alimentos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. E por último, aqui a gente vai falar um pouquinho da pecuária. Quando a gente viu ali no outro slide, agropecuária é o conjunto da agricultura, que a gente já conversou, e da pecuária. Pecuária é o conjunto de processos para a criação e reprodução do gado, né? Pode ser bovino, que são os bois, suíno, que são os porcos, né? E outros tipos, né? Ovelhas, cabras, a própria criação de cavalos, que a gente precisa, né? Tanto para o consumo de alimentos, como para outras atividades também, né? O cavalo, por exemplo, ele é criado para competições, né? Para competições esportivas ou concursos de beleza dos cavalos, enfim, a gente tem vários tipos de competições com cavalos, além que eles são importantes aí para atração, para ser usados como meio de transporte no campo, né? A gente não consome aqui no Brasil, a gente não consome carne do cavalo, mas a gente cria muitos bois, porco, cabras, ovelhas, que a gente além do couro, né? No caso das ovelhas ali da lã, a gente usa com mais quantidade a carne desses animais para consumo. E aí a pecuária, o professor Eduardo, ele vai poder explicar isso até melhor para vocês, na matéria que ele ainda vai ver com vocês, ou que ele pode estar dando. A gente tem dois tipos de criação de gado: a pecuária extensiva e a pecuária intensiva.
Pecuária extensiva, ela é o jeito mais clássico de quando a gente pensa numa fazenda, de criar o gado. O gado é criado solto, a gente tem uma pastagem e ele vai se alimentar ali daquele pasto, né? E para criar os animais dessa forma, a gente precisa de grandes áreas, né? Então isso é um ponto negativo da pecuária extensiva, porque você precisa de áreas maiores para criar esses animais, tá? Um ponto positivo é que os animais eles são criados de uma forma um pouco menos estressante para eles, se comparado à pecuária intensiva. Mas a gente precisa de grandes áreas e isso é ruim para o meio ambiente. A pecuária intensiva, por outro lado, o gado ele é criado confinado em pequenos espaços, né? Então, como a gente está vendo aqui nessa foto, o gado ele fica um do ladinho do outro, né? No caso aqui as vacas, né? E eles são alimentados com ração diretamente pelos tratadores. Então, esse gado ele é criado em pequenos espaços, né? Em geral muito menores do que os necessários para a pecuária extensiva. E aí o gado ele é criado à base de ração, muito monitorado, né, pelos tratadores, pelos veterinários, até chegar ao tamanho ideal para corte de carne ou para produção de leite, enfim, o uso que vai ser dado para esses animais. Então esses são os dois tipos de modos de criação de gado na pecuária. Então é isso, gente. Hoje foi um pouquinho mais rapidinho, né? O tema da aula de vocês. Não deixem de fazer as atividades que a gente vai colocar lá na plataforma para vocês. E não deixem também de acessar, quando vocês quiserem, o link que eu vou deixar aqui para o vídeo. Eu vou colocar o vídeo lá na plataforma, né, do Google Classroom, mas vou deixar o link aqui. Se vocês tiverem que fazer uma revisão, quiserem ver o vídeo de novo, o link já vai estar aqui para vocês acompanharem. Valeu, gente. Qualquer dúvida é só falar comigo aí pela plataforma ou pelo nosso grupinho lá do WhatsApp, tá bom? E a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Um abraço. Valeu, gente.